Olá, tudo bem? Que a paz do Senhor esteja com cada um de você que está assistindo essa mensagem dessa semana. Muito bem, irmãos. É certo o cristão comemorar a Páscoa? Isso é parte de uma doutrina dos apóstolos? É algo que a Igreja de Cristo deve comemorar? É uma pergunta, meu irmão, que a gente tem que responder, né? E vamos procurar responder isso à luz da palavra do Senhor. Vamos procurar responder isso com os ensinamentos que temos recebidos ao longo do tempo, né? Estudando, meditando sobre a palavra, vendo irmãos da fé comentando e discernindo sobre esses assuntos aí. Mas antes de começarmos, meus irmãos, vamos escutar um hino, um louvor, né? E nesse momento vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor e nos colocarmos à sua disposição. Pedimos a eles para abrir os nossos ouvidos e os nossos olhos enxergarem a verdade, pois somente isso interessa para nós, nada mais do que a verdade do Senhor. Nada de que parta de nós mesmos, né? Mas que o Senhor possa estar nos colocando a mensagem que Ele gostaria que você ouvisse nesse momento. Tá? Enquanto a gente ouve esse louvor, nós já voltaremos em seguida com a mensagem. Sejas bendito, ó Cordeiro, que na cruz vieste morrer. Quão precioso teu sangue, que quiseste por todos verter. Eis que no sangue lavado, no teu poder e perdão, nós hoje, filhos amados, por ti temos com Deus comunhão. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, ficamos quando lavados em teu sangue, ó Salvador. Quão espinhosa a coroa que te demos, bom Salvador. Ó, quão profunda a chaga que marcou o teu lado, Senhor. Tens nessa chaga pureza para o maior pecador. Há quem mais alvo que a neve o teu sangue transforma, Senhor. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, ficamos quando lavados em teu sangue, ó Salvador. Digno é sempre Cordeiro, pois teu sangue comprou para Deus. De muito longe estrangeiros, todos que também hoje são teus. Todo joelho dobrado, sim, toda língua dirá que és Senhor muito bendito, tua morte não se esquecerá. Muito bem, irmãos. Os judeus comemoram a Páscoa como a libertação, porque eles foram libertos, né, do Egito
quando eles eram prisioneiros, né, escravos do povo egípcio. Então eles tinham a comemoração do qual nosso Salvador Jesus Cristo e os seus discípulos também comemoravam essa data por serem judeus, né? Jesus é da descendência de Davi. Então é natural que Jesus comemorava essas datas da Páscoa, tá? Agora os cristãos, né, eles comemoram a data da Páscoa como a morte e ressurreição de Cristo, né? Só que, meu irmão, isso não está explícito nas cartas do apóstolo Paulo, no próprio Novo Testamento, né, como um mandamento para a igreja de Cristo. Porque nós temos que observar que existe uma diferença, nós precisamos separar isso, irmãos. Tem o povo judeu, tem a igreja, tem o mundo, né? Tem o mundo. O que é do mundo, o que é da igreja de Cristo e o que é do povo judeu, onde nós temos muito da tradição no mundo hoje, né, que provém do judaísmo. Então, quando a igreja católica ela se juntou ali, ou Roma, né, Roma, o Império Romano resolveu se juntar com a igreja, formando a Igreja Católica, ali teve vários concílios, né? Por exemplo, o concílio de Nicéia, onde foi definido aí a data da comemoração da Páscoa, tá? Então a Páscoa, a data de comemoração, foi criada por homens, tá? Ela não foi instituída por Deus ali, né? Que Deus não inspirou homens a escrever no Novo Testamento, né? Que a igreja deveria estar comemorando a Páscoa dos moldes que é passado à população hoje, ao povo hoje, né? Essa tradição toda, todos esses ritos e tradições criadas por homens, tá? Então os judeus têm sim que comemorar, porque eles têm um histórico, né? Que vem lá da época que eles foram escravizados pelo povo egípcio. Isso nós encontramos, meus irmãos, em Êxodo, tá? Êxodo, capítulo 12. Eu já vou ler na sequência para a gente acompanhar isso com vocês aí, tá? Só que assim, irmãos, só para concluir aqui essa introdução. Essas datas que nós temos aí no mundo hoje, criadas pela Igreja Católica, como a data de Natal, o que o homem fez com isso, né? Criou uma outra figura importante, até muito mais conhecida, se bobear, mais conhecida do que Jesus Cristo, que é o Papai Noel, figurando ali o quê? Presentes, festas, comemorações, coisas para o homem. Nada que realmente relembre o nascimento de Jesus, certo? E a Páscoa? A Páscoa é a morte, né, o sacrifício de Jesus. Ele se ofereceu como sacrifício vivo. Ele foi o Cordeiro de Deus que veio para morrer por mim e por você. Esse Cristo Jesus, ele é o mais conhecido no mundo? Ou o mundo colocou uma outra figura para representar essa Páscoa, que é o coelhinho, os ovos de Páscoa, são presentes, cestas de Páscoa e tudo mais? Isso é o que o cristão deve comemorar? É isso, meu irmão? E todas as outras datas, tá, que nós temos aí, finados, Carnaval, Quarta-feira de Cinzas e uma série de outros aí. Basta você ver o calendário nosso aí de feriados que você vai ver que tudo isso foi criado ali nesses feriados, essas datas comemorativas pela Igreja Católica. Não está na Bíblia, tá? Então eu diria para você o seguinte: nós que somos representantes de Cristo aqui na Terra, somos embaixadores do Senhor, não devemos seguir coisas criadas por homens, e sim aquilo que vem e procede da palavra de Deus, tá? Tá certo, meus irmãos? Só para mostrar para vocês, então, essa questão do povo judeu ter realmente o que comemorar na Páscoa, eles terem um excelente motivo, né? E que Jesus e os seus discípulos também assim o faziam. Vamos ler o que está escrito em Êxodo 12, tá? Aqui é o seguinte, ó. Êxodo 12, 21. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel. Ele disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de hisopo no sangue que estiver na bacia, né, do sangue que estiver na bacia, e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Isso eles faziam à noite, né? E ficavam trancados em casas. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios,
verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeça a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem esta cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios, tá? Então o povo curvou-se em adoração. Aqui nós temos, meus irmãos, o verdadeiro significado da Páscoa na época de Jesus, tá? Então todo o povo judeu tem isso aqui como sendo algo deles, né? Só que nós temos que ter essa separação. Nós não somos judeus, nós somos gentios, que por meio de Cristo Jesus nós podemos fazer parte da igreja de Cristo, que é diferente do povo judeu. Então é importante que a gente saiba separar as coisas na Bíblia, tá? O que é do judeu, o que está escrito para o judeu é judeu. Nós temos muitos ensinamentos ali que a gente pode aproveitar? Sim, tem, muitos ensinamentos bons. Mas determinações, leis e mandamentos que é para o povo judeu, é para o povo judeu. O que a igreja tem hoje? A igreja tem 2 mandamentos, meus irmãos. Não fala assim de lei, tá? Que é amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de tudo, né? Com todas as nossas forças. E ao próximo como a nós mesmos, né? O amor. Então aqui, essa é a lei de Jesus Cristo, é a nossa lei no qual hoje nós se firmamos. Porém, nós temos aí 2 mandamentos que Cristo deixou para a igreja. Quais são? O batismo, né? Todos nós devemos nos batizar para morrer para esse mundo, para demonstrar esse mundo, simbolicamente demonstrarmos que estamos morrendo para esse mundo e renascendo para uma nova vida em Cristo Jesus, né? Então Jesus pede para nos batizarmos, professarmos publicamente a nossa fé, e também ele pede para a gente comemorar a ceia do Senhor, que também está atrelada aqui à questão da Páscoa, meus irmãos. A ceia do Senhor está atrelada à Páscoa. Por quê? Porque aqui na Bíblia nós temos aqui em Lucas, primeiro aqui em Marcos 14, tá? Marcos 14, nós temos uma passagem aqui, ó. Veja que está escrito aqui em Marcos 14, eu não vou estar lendo todo o versículo por questão de tempo, mas você pode estar lendo na sua Bíblia, Marcos 14, vai estar mostrando que os discípulos, né, foram enviados por Jesus para preparar a casa para eles comemorar a ceia do Senhor, né? Então nós temos aqui Marcos 14, por exemplo, ó, Marcos 14, versículo 12, tá? 14, 12. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 de seus discípulos e disse: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, seguiu. Então, quer dizer, aqui já tinha tudo programado, Deus já tinha tudo preparado isso aqui, né? Daí nós temos a continuação, né? Vai avançando, versículo 22, e comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando, partiu e deu-lhe, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, né? E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Então, na verdade, Jesus aqui estava se preparando, estava comemorando, né, antecipadamente a sua morte e a sua ressurreição. E aí ele diz o seguinte, ó, no versículo 25: em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da vide, até aquele dia em que eu beber novo no reino de Deus. Então só haveria esse momento, nessa comemoração novamente no reino de Deus, no futuro, né, na volta de Cristo. Então nós temos aqui no capítulo 14 de Marcos, né, essa passagem de Jesus na comemoração da Páscoa, tá? E aí automaticamente nessa ceia do Senhor, ele demonstra, né, como que nós cristãos aqui, pertencentes à sua igreja, devemos nos lembrar, né, da sua morte e ressurreição, do sacrifício que ele fez por nós na cruz. Depois em Lucas 22 também nós temos essa passagem, né, sendo reproduzida por Lucas, né? Então nós temos aqui, ó, a partir do versículo 13 de Lucas 22. E indo eles acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa.
E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Jesus falando, né, aos discípulos, aos seus apóstolos. Porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por vós. Então, meus irmãos, aqui nós temos as passagens que falam sobre a Páscoa na Bíblia, tá? Na Bíblia. Então, nós temos que se basear sempre no que diz a Bíblia e não no que diz os homens, tá? Porque os homens trazem muito das suas tradições, dos seus costumes, muitas vezes visando interesses próprios, interesses do comércio, do mundo, e atender os desejos da carne, né? Todos nós devemos lutar contra a nossa carne, porque é o nosso maior inimigo, meus irmãos. É nela que nós devemos lutar, porque nós queremos sempre satisfazer a nossa carne. E a nossa carne, infelizmente, é inimiga do Espírito. O Espírito Santo de Deus é uma luta que existe, tá? Tem até um irmão que fez uma analogia, que nós temos dentro de nós 2 ursos grandes, fortes, brigando. Um urso é o Espírito e o outro é a carne dentro de nós, que é a nossa carne. Esses 2 estão lutando ali. E aí a pergunta que o irmão falou é o seguinte: alguém perguntaria, né? Quem dos 2 está ganhando essa briga, né? Quais dos dois ursos estão ganhando essa briga? Aí a resposta do irmão, né? Eu ouvi essa história numa das pregações aí, é que estava ganhando aquele que estava melhor alimentado, aquele que era mais dado atenção, mais dado comida para ele, ele era mais forte, estava ganhando a briga. Então, se nós alimentarmos a carne, satisfazermos os desejos da nossa carne, ao invés de satisfazermos os desejos do Espírito, o Espírito não tem nada a ver com o desejo da carne, nós devemos realmente, meus irmãos, santificar no Senhor, ler a palavra de Deus, meditar, nos colocar de joelhos perante o Senhor, ter uma comunhão com Ele, para fortalecermos esse urso do Espírito que vai nos conduzir ao reino do Senhor, que vai nos santificar, que vai usarmos-nos como um vaso de honra, dando testemunho a esse mundo, sendo luz para esse mundo, sendo sal para essa terra, que não tem mais sabor, que não tem mais graça, né? É isso, meu irmão, que nós devemos fazer, tá? Então, se devemos ou não comemorar a Páscoa, aqui está a resposta. Devemos buscar sempre o Senhor. A comemoração da ceia não é somente uma vez por ano, como é comemorada a Páscoa, tá? Ela pode ser feita semanalmente, como faziam os apóstolos, né? No primeiro dia de cada semana, eles se reuniam, liam a palavra, oravam e partiam o pão, comemorando ali, relembrando, né, a morte e ressurreição de Cristo. Isso, meus irmãos, é Páscoa, tá? E só para finalizar aqui, nós temos uma passagem já lá em Paulo, que é aquele que foi revelado, né, à igreja de Cristo, e que foi passado a ele a missão de espalhar o evangelho a todos os povos, né, principalmente os povos gentios, que somos nós, que não somos descendência do povo judeu. A esse apóstolo Paulo também, ele descreve aqui em 1 Coríntios, vamos ler aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 11, dos versículos 23 a 26. É uma repetição daquilo que Jesus fez ali, né? Só que aí o apóstolo Paulo aqui, no versículo 23, ele começa dizendo: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, meus irmãos, é isso que nós devemos fazer como crentes em Jesus, como cristãos. Devemos relembrar, né, anunciar
a morte do Senhor até que Ele venha. A sua vinda está próxima. Graças a Deus, né? Graças a Deus que a sua vinda está próxima. Esse mundo está insuportável, com tantas coisas ruins acontecendo. Muitas pessoas não querem ouvir, acham que isso é conspiração do mal, mas não é, meus irmãos. A coisa realmente é só quando dá uma grande pandemia mundial, global, que as pessoas se atentam para isso, muitos tentam mudar, muitos se comovem, mas depois que acaba aquilo, voltam tudo para a sua rotina. Só quando acontece uma grande movimentação global é que as pessoas se dão conta, mas muitos acabam voltando para a sua vidinha, né? Só que as guerras continuam, as guerras estão se expandindo, doenças assolando toda a humanidade aí, todo tipo de pandemia, endemia e mais uma série de outras coisas aí ruins, né? O coração das pessoas cada vez mais duro, as pessoas cada vez mais arrogantes, cada vez mais buscando somente dinheiro, interesses, sem estar realmente interessado na salvação do próximo, na vida do próximo, em que o próximo tenha um contato com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Isso é que nós devemos fazer, meus irmãos. Ao invés de estar festando, fazendo festas, entrando nesse mundo aí, comemorando carnaval, fazendo aquelas atrocidades, né, todas que não tem nada a ver com o reino do Senhor, nada a ver com Jesus, com os ensinamentos dele. Essas tradições que a gente percebe aí das igrejas, né, pessoas percorrendo, sacrificando novamente, tentando pagar alguma coisa que é impagável. Não existe como nós, seres humanos, pecadores, miseráveis como somos, de pagar pela nossa alma, de pagar para entrar no reino de Deus. Somente Cristo pôde fazer isso por nós. E Ele já morreu há 2000 anos atrás. Ele já foi a uma cruz e carregou todos os nossos pecados sobre os seus ombros, meu irmão. Todos os nossos pecados, se você crê em Jesus, estão perdoados por Ele, não por mim. Eu não sou nada, eu sou só alguém que está falando aqui agora e que essas palavras entrem nos seus corações, preencham o seu espírito e possam fazê-los, irmãos, enxergarem a verdade de Cristo. Eu sei que se você já é cristão, você já é um convertido, um salvo em Jesus, muito disso já é significativo para você. Mas para aquele que não é, para aquele que ainda está no mundo, é para essa pessoa que eu estou falando agora. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de você, que Ele abra os seus ouvidos para escutar a sua palavra, que Ele abra os seus olhos para enxergar as coisas celestiais e não somente as coisas desse mundo, que nos fascinam, que nos enganam, que é tudo imagens boas, fabulosas, porque hoje nós temos essa pele, esse corpo. Muitas pessoas estão bonitas, corpo forte, saudáveis, já nasceram bonitas por natureza, têm recursos, estão bem. Tudo tende a enganar, mas tudo isso é passageiro, tudo isso é vão, tudo isso passa como uma nuvem, são vaidades, meus irmãos. É isso que eu quero que você entenda, você aí que está assistindo essa mensagem até aqui. Então, meus irmãos, é isso que eu gostaria de falar para vocês sobre a Páscoa. Que Deus, nosso Senhor Jesus, que Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, nosso Criador, nosso Pai por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, possa estar com cada um de vocês, hoje e todo sempre, os consolando, os abençoando e os instruindo nos seus caminhos. É isso que eu desejo, é isso que eu peço ao Senhor nesse momento. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos aqui, meus irmãos, com mais uma palavra, mais uma meditação, segundo a vontade do Senhor. Um abraço e até lá.